Tá, pin, pra fazer o pin. N, tá bom? Vamos pintar direitinho. Pintar direitinho, desenhar bonitinho, como vocês fazem. No meio das palavras. Desenha o que no meio das palavras? O menino dando risada. É. Já. Lá, do. Lá, do. A história da escrita ajuda a entender como a escrita funciona. De certo modo, a aquisição da escrita pela criança revela muito das etapas pelas quais passou a história da escrita. A história da escrita começa com os desenhos das cavernas, os quais passaram da representação do mundo, das coisas, para representar um texto, uma frase, uma palavra, uma sílaba e um segmento fonético de tipo consoante-vogal. Hoje, é difícil reconhecer nas nossas letras o desenho de animais e objetos, mas foi assim que aconteceu. A letra A era e ainda se parece com a representação da cabeça de um boi. Em egípcio, era representado assim, o que deu em grego a letra alfa, e depois o A na forma que conhecemos hoje, com os chifres virados para baixo. A é o som inicial de Aleph, que significa boi nas línguas semíticas. É como se disséssemos B é o som do início de boi. Muitos procedimentos pedagógicos, como os alfabetos icônicos, tentam passar ao aluno uma associação entre letras e coisas, como já fazia Antônio Feliciano de Castilho em seu Método Português para o ensino do ler e do escrever de 1850. A cartilha Caminho Suave usa essa técnica até hoje, embora nem sempre haja correspondência entre as letras e as coisas, como no caso da barata. Há muitos tipos de escrita e de letras formando alfabetos e silabários diferentes. Pode-se escrever palavras como em chinês, e nós podemos escrever com os números. Pode-se escrever sílabas como em egípcio, persa antigo, japonês, etc. Pode-se escrever vogais e consoantes, como muitos sistemas mais recentes de escrita o fazem, incluindo, é claro, o nosso. A história da escrita tem mostrado que todo sistema de escrita sempre permitiu muitas variações. Os egípcios tinham, além dos hieroglifos, uma escrita cursiva dos mesmos. Os romanos usavam só o alfabeto de letras maiúsculas. As letras minúsculas, que constituem um alfabeto diferente, alternativo, apareceu mais tarde, assim como a nossa escrita cursiva. A escrita cursiva facilita o usuário a escrever rapidamente, mas, em compensação, é de difícil leitura. Por isso que se fazem anotações em escrita cursiva e se imprimem livros com letras de forma. Da história da escrita, podemos passar agora para a história de como as crianças aprendem a escrever. Calhari, a gente vive num mundo de escrita, num mundo de letras. São cartazes, placas, outdoors. A criança convive com tudo isso. Como é que ela organiza esse monte de informações na cabecinha dela? Nós vivemos num mundo cercado, cheio de letras e de escrita. Mas a primeira experiência da criança com a escrita não é na escola, é justamente no mundo onde estão as coisas que ela vê. E ela sabe que essas representações são representações da escrita. Muitas crianças fazem os primeiros ensaios de aprender a escrever dentro de casa, porque os pais usam papel, lápis, escrevem, leem, e as crianças querem imitar os pais e fazer a mesma coisa. Mas muitas crianças não têm essa oportunidade em casa, porque os pais não leem, não têm lápis, não têm papel. Então, o primeiro contato que elas vão ter com a escrita, além do contato que elas tiveram no mundo,
vai ser dentro da escola mesmo. Janaína, você conta pra mim de novo aquela história? Rosas vermelhas igual petúnia. Outra vez? Rosas vermelhas igual petúnia. E aí acontecem algumas coisas muito engraçadas e estranhas ao mesmo tempo. Por exemplo, a professora pede para a criança copiar o próprio nome. E a criança faz uma série de rabiscos. A professora pergunta, mas o que você escreveu? Ele diz, eu escrevi Antônio, por exemplo. A professora diz, mas não é assim que se escreve. A gente escreve com os rabiscos chamados letras. Aí ela ensina a criança a escrever letras. A criança passa, então, a escrever, por exemplo, o próprio nome com uma série de letras. A professora acha muito estranho e pergunta para ele, mas o que você escreveu aí? E a criança responde, escrevi Antônio, meu nome. A professora diz, a gente escreve, mas não é somente com letras que a gente escreve. Existe uma outra coisa atrás das letras, que é a convenção. Nós temos que escrever para que todo mundo possa ler. E para que todo mundo possa ler, a gente tem que escrever de um determinado modo. Aí a professora começa, então, a introduzir a criança no mundo da escrita do adulto. X. Aqui tem o ABC, que deu tem o A, que deu a letra, vamos por virada? Vamos. Certo assim quando foi virada? Depois a gente vira e forma a palavra, né? As crianças estão sempre pensando naquilo que fazem. Elas não são distraídas, mesmo no meio de um certo barulho que acontece na sala de aula. E elas ficam relacionando letras e som, porque, inclusive, é assim a maneira como a escola ensina as crianças. Por exemplo, uma criança vai escrever a palavra disse. Então, ela escreve D-I-C-I. E a professora explica que disse se escreve com 2 S's e com E no final. Aí, a criança passa a escrever a palavra médico. E aí ela escreve M-E-D-E-C-O. E a professora diz, mas Joãozinho, médico, você não fala com I? Então você escreve com I. Né? E a criança começa a criar uma série de perplexidades na sala de aula. Porque às vezes ela fala com I e tem que escrever com E. Às vezes ela fala com I e tem que escrever com I. Essa é a dificuldade que existe no nosso sistema de escrita e que as crianças têm que acabar aprendendo. As crianças estão sempre pensando, não é, na relação letra e som e nas possibilidades de escrita. Mas o nosso sistema de escrita tem algumas outras dificuldades também, que não é simplesmente na relação letra e som. Por exemplo, é muito difícil uma criança que está aprendendo a escrever saber exatamente qual é a forma gráfica de certas letras na escrita cursiva. Uma letra A, escrita em cursiva, é interpretada como C e um E. Uma letra O como I e E, e assim por diante. Muitos dos erros que as crianças cometem não são erros porque elas são distraídas, não pensam, mas justamente são erros provocados por essas dificuldades que o próprio sistema de escrita tem. E nós temos um sistema muito misturado. Nós dizemos que escrevemos alfabeticamente, mas na verdade o nosso mundo de escrita tem outros sistemas também. Por exemplo, os números não são escritos no sistema alfabético, mas no sistema ideográfico. E por isso não há erros de ortografia. Ninguém corrige o S ou o I de um número. Mas no sistema alfabético a gente vai ter esse problema. Então, o sistema ortográfico, ele não só é um sistema convencional, mas é um sistema convencional entre letras e som, mas é um sistema convencional com relação a quais letras ocorrem em quais palavras. Isto é, as palavras têm uma forma fixa. Isso é muito difícil de aprender. Quer dizer, aprender a escrever já é difícil. Agora, aprender a escrever ortograficamente é mais difícil. Por isso, eu acho que é muito importante na escola que a escola ensine as crianças a escrever primeiro. E
na medida do possível, leve as crianças a escrever ortograficamente. Ontem nós vimos aquele texto, né, do jacaré que comeu o sol. É possível o jacaré comer o sol? Não. Não. Então aquilo foi uma coisa o quê? Impossível. Então hoje a gente vai criar um texto, cada um vai fazer o seu, né, bonitinho, sobre uma coisa impossível, uma historinha impossível. Sobre o que a gente pode escrever? A formiga que comeu o hipopótamo. Ela estava com vontade de comer alguma coisa diferente. Não, está bem. A formiga, a rainha, pediu para o empregado e pegar um boi, porque ela estava com vontade de comer alguma coisa diferente. Até aí tudo bem, ela está criando o texto. E depois? Aí, o empregado pegou. Quer ajuda, Renata? Quer ajuda? Quem gostaria de ajudar a Renata? Josélia. Josélia, diz mais alguma coisinha, depois os outros. Fala. Lá e trouxe e ela comeu. Aí ela falou assim, agora minha barriga já tá cheia, não quero mais. Comeu o boi inteirinho? Comeu tudo inteirinho. Mas o boi, cadê ele? Bom, tá bem. Alguém quer completar a história? Tem mais alguma coisa? Ela tinha comido e tinha vomitado. Ela não tinha gostado da comida. Então, ela vomitou e a formiguinha perguntou se era comida. Ela quis enganar a outra formiguinha e falou, pode comer. A outra formiguinha comeu e morreu. Bem, então agora que a gente já conversou um pouco sobre o tema, então cada um vai fazer a sua. Lembrem-se bem, vocês vão escrever, vão formar um texto sobre coisas impossíveis. Pode ser de bichinho, né? Do que vocês quiserem, mas sobre coisas impossíveis. Cada um escrevendo o seu. Coloquem um nome no texto. Cada um vai colocar o nome do texto que vai escrever. Certo? E vamos lá. Vão escrevendo, vão. Terminaram já? Já? Bom, então agora a Josélia vem ler o trabalho dela para nós, tá? A formiga que comeu uma barata. Era uma vez uma formiga que estava com fome. Ela não tinha nada para comer. Ela ia andando e encontrou uma barata. E ela pegou e comeu a barata. E de repente a barriga dela começou a roncar. E a formiga ficou triste porque a barriga dela estava doendo. E ela pegou e foi vomitar a barata. Mas a barata não saía da barriga da formiga. E assim ela ficou com a barata dentro da barriga da formiga. E assim terminou a história. A criança pode escrever espontaneamente aquilo que ela quer escrever a partir dos conhecimentos que ela vai adquirindo na relação letra e som. Isso não garante, obviamente, que ela escreva ortograficamente, mas garante que ela escreva. Isso faz com que ela passe da habilidade oral que ela tem para a habilidade escrita sem medo e sem traumas. Quais são os erros mais comuns que as crianças cometem quando produzem textos espontâneos? Antes de mais nada, só um comentário a respeito dos próprios textos.
as crianças, elas têm a capacidade de produção de textos, né? Elas falam tudo o que querem, quando querem falar. Isso não há restrição nem com relação ao vocabulário e nem com relação às regras, porque todas as crianças são falantes nativos de uma língua e, portanto, falam a língua à sua perfeição completa. O sistema linguístico está perfeito. Acontece que, na nossa sociedade, há línguas diferentes. Um fala português, outro fala inglês, outro fala alemão e assim por diante. Mas dentro da própria língua portuguesa, alguns falam de um modo e outros falam de outro modo. Então, o que vai acontecer? Quando a gente compara modos diferentes de falar, vai acontecer justamente essa diferença, não é? E essa diferença vai ser reproduzida na escrita, nos textos que as crianças produzem. Muitos dos erros, a grande maioria dos erros que as crianças cometem quando produzem textos espontâneos, refletem justamente o modo de falar da criança, não é? Então, a gente pode ver algumas histórias, eu passarei em seguida a comentar esses erros. Por exemplo, era uma vez uma bela adormecida. Estava dormindo na calçada. E o príncipe chegou e deu um beijo na boca. E ela acordou. Então, reparem aí como ele escreveu uma bela, né? Ele esqueceu de escrever o A. Às vezes acontecem erros de distração. Tava. Por que ele escreve tava? Porque ele fala tava, não estava. Príncipe, ele escreveu príncipe com E, onde deveria ser o I. Caso semelhante àquele do médico. Um caso que a gente chama de hipercorreção. Corrigir onde não precisava. Um outro texto. Um dia uma mulher falava capeta. Aí ela falou diabo. Outro dia ela falou inferno. Ela ficou falando esses palavrão aí. Ela encontrou uma velhinha nas árvores, e ela falou: por que a senhora está chorando? Você não chamou capeta, inferno e diabo? Então, reparem que esse texto aqui tem uma série de erros muito comuns quando as crianças escrevem histórias espontâneas. Por exemplo, em vez de diabo, escreveu tiabo. Em vez do D, escreveu T. Outro, escreveu outro com O e não com OU, porque a criança fala O. Falando sem o D, porque a criança diz falando, né? Encontrou, acrescentou um R aí, provavelmente a criança fala encrontou, né? É o modo com que a criança pronuncia a palavra, e não encontrou, com R depois. Por que, com U. A senhora, repare como a criança escreveu a senhora, né? Tudo junto, né? E da maneira como ela fala exatamente, sem o NH, porque ela não fala o NH. Chorando, né? Com X, porque se pode escrever chorando com X, só que não é a forma ortográfica, aí chamou também com X. Maiúsculo. Paulo casou, deixa, começa aqui, depois você faz. Casou com letra maiúscula em nome de gente. Sônia sábado. Quando as crianças estão fazendo o ditado, que tipo de erros elas cometem? Quando as crianças fazem ditado, a situação é muito diferente, porque quando elas contam uma história, elas estão refletindo sobre aquilo que elas vão escrever, e elas são as autoras daquilo que elas escrevem. O ditado é um jogo da escola, e é um jogo voltado para avaliação. Então, já entra o fator medo e também a dificuldade que as crianças têm de escrever aquilo que elas querem, da maneira como elas querem. Porque o ditado tem que ser feito na forma ortográfica necessariamente. Pelo menos é assim que se faz
na escola de um modo geral. Algumas crianças, por exemplo, elas têm tanto medo de fazer ditado que elas não fazem nada. Outras crianças, por exemplo, simplesmente rabiscam, não é? Não porque não sabem escrever, mas porque elas têm medo de fazer ditado. Tanto assim que a gente vê o resto da folha, ela escreveu o nome, escreveu o nome da escola, escreveu a data, escreveu o ditado, mas não, com relação ao resto, ela parou aí, né? O ditado propriamente dito foi uma coisa muito inibidora para ela. Algumas crianças só escrevem letras. Isso acontece muito no começo, os primeiros ditados, né? Que volta então àquela fase em que a criança quer escrever alguma coisa, mas ela ainda não aprendeu a convencionalidade da escrita, por exemplo. Muitos dos erros dos ditados refletem o método usado pela professora. Então, é muito comum a gente ensinar, por exemplo, famílias de letras. Então, o B é babebi bobu, o T é tateti totu, o Lê é laleli lolu. E a criança, no começo, fica meio confusa, para saber se a escrita é alfabética, se é silábica, como é que a gente representa essas famílias nos ditados. Então, a professora diz, por exemplo, lata, e a criança escreve só LT. Ou macaca, e ela escreve MA, depois CC. E assim por diante, não é? Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Camila foi fazer uma visita. Ponto. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Ela visitou sua amiga, nome de gente, hein? Valéria, acentinho no Lé, Valéria, Cagliari, na escola onde nós fomos gravar para esse programa, nós encontramos uma criança que, enquanto a professora ditava uma coisa, ela escrevia a outra. Como é que você vê essa questão? Isso é muito comum para algumas crianças, mesmo já num momento adiantado da alfabetização, porque algumas crianças têm medo de escrever. Às vezes elas sabem escrever, mas elas têm exatamente esse medo de escrever. E elas começam a escrever coisas de que elas têm segurança absoluta. Então, se você dita uma coisa como, não sei, batata, qualquer coisa assim, ela escreve o A só, ou só escreve um B, só escreve um C, só escreve um O, na medida em que ela vai reconhecendo no ditado da professora essa relação letra e som. Isso também, às vezes, é proveniente do método, porque a professora sugere à criança escrever observando a própria fala. E a criança observa a própria fala. Quando ela sussurra os sons se transformam em outros sons. Então, se eu tenho que escrever a palavra bola e eu sussurro, fica bola. E bola é diferente de bola.
E aí eu posso confundir o P com P, por exemplo, e assim por diante. Uma maneira fácil, interessante de se fazer ditado, por exemplo, é pedir para a classe ditar palavras e as outras crianças vão escrevendo. Ou ditar histórias, e a classe vai compondo uma história, por exemplo. Quem vai então agora à lousa escrever a frase que nós fizemos? Vai, Fernanda. Agora a classe vai ditar para Fernanda a frase que nós fizemos, né? Tem que esperar ela escrever, né? Quando... Muito bem. Agora, eu queria que vocês me ajudassem a dizer onde que eles voam. Quem sabe me dizer? Voam aonde? No ar. Além do ar, aonde mais? No céu. Para deixar mais bonita essa frase. No céu o quê? As crianças têm uma capacidade de memorização linguística muito grande, como qualquer falante nativo. Então, se eu ditar uma frase, eu brinco de subir na árvore, a criança é capaz de guardar isso e depois ela pode tentar escrever como se fosse ela a autora desse texto. Agora, se eu começar a ditar brinco, de, etc., isso cria uma confusão na criança, porque não é um uso natural da linguagem. Agora nós iremos fazer uma leitura em grupo. O título da história é O Nabo Teimoso, tá? Vamos lá, então? O Nabo Teimoso. Um dia, seu Quincas queria arrancar um nabo. O nabo era teimoso. Ele não queria sair do nabo. Então... Eu gostaria que você falasse um pouco da leitura. Com relação à leitura, se tem discutido muito o aspecto de compreensão. Eu gostaria de falar, na verdade, a respeito de um outro aspecto que é mais importante na alfabetização, que é o aspecto mecânico. Porque eu acho que a leitura não anda bem na escola também com relação a esse aspecto. Quando a gente fala, a gente tem uma ideia, a gente programa essa ideia na língua que a gente vai falar. Então, se eu falar casa, eu tenho a ideia e falo casa em português. Ou falo numa outra língua, por exemplo, em inglês, house e assim por diante. Mas quando a gente vai ler, as ideias não partem da cabeça da gente. As ideias estão na escrita. Então, para eu ler e entender, e para eu ler e falar naturalmente uma leitura, eu tenho que, em primeiro lugar, decifrar o que está escrito com relação ao significado e com relação aos sons também. Porque o nosso sistema de escrita é um sistema alfabético. E a nossa escrita obriga, de certo modo, a gente dizer as palavras de algumas maneiras e não de outras. Eu poderia ter o desenho de uma casa e dizer casa ou edifício. Mas se eu escrevo alfabeticamente, eu tenho que dizer casa. Então, a criança, quando ela vai ler, ela tem que ter um tempo para poder decifrar a escrita, programar as suas ideias decifradas da escrita e depois dizer oralmente. Entendeu, Tatiana? A leitura tem vários aspectos, né? Um dos aspectos mais interessantes da leitura é justamente a obra literária que a leitura traz consigo, quer dizer, a obra artística. É na alfabetização o único momento da vida das pessoas em que a gente lê essas coisas chatérrimas, né? Como o chalé de chachá. Quer dizer, se a gente introduz uma criança à leitura lendo coisas desse tipo, qual que é o prazer que uma criança vai ter em ler depois?